Olá, muito boa noite a todos. Daqui João Andrade, CEO da 100. E hoje nós vamos ter o episódio Rundown para conversarmos sobre essa prova inovadora que nós 100 estamos trazendo para o Brasil, o Rio Special Stage, Caminho do Imperador, uma prova que se compõe por três tipos de competição, uma subida de 10 km inicialmente com 1.070 metros de acumulado positivo, cronometrada, o início e depois a chegada lá em cima. Os atletas têm um abastecimento no topo da montanha e depois iniciam uma nova descida cronometrada, com a largada no cimo da montanha e a chegada exatamente onde foi a largada da subida. Então nós temos a cronometragem da subida e depois a descida. É um verdadeiro sobe e desce, ou up and down. E a gente vai ter também o tempo acumulado, o somatório da subida e com a descida, para ver quem são os campeões na geral, no somatório da subida e da descida. Hoje nós vamos ter aqui os nossos convidados ilustres, o Cristiano Marcelino, nosso diretor de provas 100 Brasil, Manuel Lago, figura conhecidíssima do trail no Brasil, tanto como treinador como atleta, e o Renato Campos também, figura muito conhecida, um grande atleta, e a gente hoje vai ter a oportunidade de conversar com o Marcelino um pouco mais sobre a componente da organização da prova, vários detalhes, questões de regulamento, o que as pessoas podem esperar, programação, e depois a gente vai conversar. Eu quero escutar aí as opiniões do Manuel Lago e do Renato Campos sobre esse tipo de prova inovadora, gestão do esforço, estratégia do atleta, e os atletas podem ser melhores de subida, descida, como fazer a gestão para um atleta que quer fazer aí uma boa posição na geral, e para o resto do pessoal que pode aproveitar, porque nem todo mundo vai acabar, claro, em primeiro, segundo ou terceiro lugar, que pode aproveitar esse percurso maravilhoso na região de Paraty, no Rio de Janeiro. E essa é uma segunda edição, uma segunda prova. A gente fez a primeira edição em Portugal, na região do Douro, em outubro de 2020, que foi uma prova fantástica, e a gente está agora lançando no Brasil, então aí o Rio Special Stage com esse sobe e desce. Importante referir, hoje a gente está aqui no episódio 100 TV, para podermos falar então sobre a prova e tirar algumas dúvidas também para quem está em casa, mas a gente vai, ao longo desse bate-papo, conversar sobre a grande inovação tecnológica que nós vamos trazer para o Brasil e também estamos trazendo para uma esfera internacional, que é um grande investimento que a 100 está fazendo na transmissão, no live streaming e broadcasting dos eventos de trail, e as pessoas podem esperar uma grande surpresa em termos de transmissão da prova e também a nível da cronometragem. É claro que o que a gente vai fazer é uma componente de avanço nos nossos testes, para que a gente, quando tenha o World Series, que é o nosso circuito mundial de provas de 100 milhas e de 100 quilômetros, a gente possa já ter essa tecnologia bem desenvolvida e funcionando para poder levar esse esporte maravilhoso a todas as pessoas que estão em casa seguindo os seus atletas favoritos, para que eles possam vibrar e sentir a prova mais de perto. E sem mais demoras, em primeiro lugar eu vou chamar aqui, convidar para entrar na sala o nosso diretor de provas no Brasil, Cristiano Marcelino. Olá, pessoal. Vamos com tudo aí para a prova. Boa noite, Marcelino. A gente só está esperando entrar aqui a sua imagem no ecrã. Mas, Marcelino, enquanto a gente está colocando aqui a imagem, eu gostaria de pedir a você, se desse para dar uma ideia da programação da prova, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a região de Paraty e o que as pessoas podem esperar em termos de acomodação, etc., porque os registros ainda estão abertos mais alguns dias. Agora sim, a gente já tem aqui o Marcelino na imagem. Os registros estão abertos por mais alguns dias. A gente sabe que estamos fechando aí tanto com o parque como a prefeitura, e o nosso protocolo internacional Covid está sendo acertado, então a gente pode ainda ter uma correção final no número de atletas. Mas para quem se quer inscrever nesse momento, aí as informações principais para quem está interessado em participar. Vamos lá então. A nossa prova
faz parte do circuito mundial, né? Special Stage Series. Ela está na cidade de Paraty, Rio de Janeiro. É a cidade, para quem não conhece, que fica aí no sul do Rio de Janeiro, ali com divisa com São Paulo. Então, é uma cidade que propicia ali ficar fácil o acesso, tanto de quem vem do Rio de Janeiro, da capital carioca, quanto vem da capital paulista, né? Então tá fácil para quem vem dos dois lados. E o Paraty, ele envolve ali atividades de mar e de montanha. Por isso que a gente buscou aí, quando a gente encontrou Paraty. Então a gente está ali pertinho, o centro de Paraty, de um lado está o mar, do outro lado está a montanha. O nosso percurso está dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A gente sabe que poucos eventos do Brasil ocorrem dentro de parques nacionais, mas a gente conseguiu cumprir todas as exigências do parque e a gente já está há bastante tempo com a autorização em mãos, tanto do Parque Nacional, pelo ICMBio e pela Prefeitura Municipal de Paraty. É uma prova 100% confirmada, vai acontecer no dia 14, na semana que vem, no sábado. A prova, ela tem largada a 6 quilômetros do centro de Paraty, no bairro que chama Ponte Branca. Então é bem fácil acesso, o pessoal que vai com família. A gente preferiu colocar a prova por um sábado, a largada é às 7 da manhã. Então fica fácil para quem quiser ir, competir e aproveitar ali o domingo para ficar com a família. Para quem também deseja ir de ônibus, é super fácil acesso, né? A rodoviária de Paraty recebe diversos ônibus aí de vários destinos do Brasil. Pode vir de São Paulo e do Rio direto, cerca de 4 a 5 horas de viagem, e está chegando lá em Paraty. E, Marcelino, sobre a questão de programação, mais ou menos o que os atletas podem esperar sobre como será o esquema de mais ou menos de largadas, horário de partida e tudo mais? Então, nossa programação começa na sexta-feira. Sexta-feira tem a retirada de kit. A retirada de kit vai ser no local da largada. Como eu falei, que fica a 6 km do centro de Paraty. Retirada de kits de 2 da tarde a 8 da noite, para facilitar o acesso aí do pessoal que vem mais de longe. A gente colocou o horário estendido até 8 da noite. E de 7 às 8 da noite a gente vai realizar o congresso técnico online, também para facilitar o pessoal, não precisar se deslocar. Também por conta das restrições de Covid, a gente preferiu fazer o congresso técnico online. Então, sexta-feira a gente tem retirada de kits e congresso técnico. Já no sábado, a gente, falando aqui na passagem de sexta para sábado, a gente fez uma parceria com a pousada Vila do Porto. É uma pousada que está no centro de Paraty, do lado ali, dentro do centro histórico, né? Do lado ali da igreja, que fica aí no Pontal de Paraty. Então, a pousada está com preço promocional para os atletas da prova. Quem quiser entrar no site da 100 já tem o cupom de desconto, pode reservar a pousada com desconto. A pousada é muito boa, eu mesmo já fiquei lá. E um diferencial da pousada é que, geralmente, a rede hoteleira de Paraty tem o costume de fazer café da manhã a partir das 8 da manhã. A pousada vai fazer um café da manhã especial para os atletas da prova a partir das 5 da manhã. Isso aí vai facilitar a vida de todos os atletas, porque podem acordar tranquilo, tomar o café da manhã e depois ir para o evento. Agora, saindo para o evento, nossa programação do evento, as largadas começam às 7 da manhã. Então, nossa prova é dividida em 2 etapas, né, seguidas. A primeira etapa é King of the Hill, que é a subida da montanha com 10 km e 1.000 metros de desnível positivo. E a segunda etapa, Mountain Goat, que é a descida. A primeira etapa vai começar às 7 horas. A gente vai fazer largadas escalonadas. A gente está definindo ainda, no final dessa semana, para o começo da semana que vem, certinho com a prefeitura, qual vai ser os esquemas de largadas. Mas a gente vai ter várias largadas. Provavelmente as largadas vão ser espaçadas a cada 2 minutos. Então os atletas já podem se preparar que não vai ter aglomeração na largada. A gente vai informar com antecedência aos atletas
qual é o horário. Você não vai ficar sabendo o horário só na hora que você chega. Você já vai saber com antecedência o seu horário de largada. Então você já vai poder ir para a arena de largada com calma, já sabendo exatamente o horário que você vai largar. Então, provavelmente a cada 2 minutos a gente vai largar uma certa quantidade de atletas. Quando chegar lá no topo, a gente vai ter um intervalo de 30 minutos. A gente finalizou essa questão logística, então vai ter um intervalo. Muitas pessoas queriam saber como que ia ser o intervalo. Então a gente vai ter um intervalo de 30 minutos exatos. Independente do tempo que você demorar de chegar lá no topo, vai ter 30 minutos para você passar o tapete de cronometragem e fazer a descida. A descida inversa para finalizar. Então, como as chegadas no topo vão ser espalhadas, então as largadas do topo também vão ser espalhadas da mesma forma. E depois, a partir das 11 da manhã, a gente tem as cerimônias de premiação, que também vai ser de forma um pouco diferenciada por conta da pandemia. Marcelino, antes da gente passar aqui e começar conversando com o Manuel Lago e o Renato Campos, uma última pergunta é se você podia explicar o protocolo Covid, para todo mundo entender como nós iremos estar fazendo essa gestão, que está coordenada, claro, com Paraty e com o Parque Natural. Certamente, a gente fechou ali os protocolos já bastante tempo. A gente tem fechado, como eu falei, a gente ainda tem alguns pequenos detalhes, mas tanto com o CNVio do Parque Nacional da Serra da Bocaina, quanto a Prefeitura de Paraty. Então, a gente vai ter essas... Primeiro de tudo, já começa com a retirada de kits, que a gente vai ter todo o protocolo ali de distanciamento, depois passando para o Congresso Técnico online, e até as largadas, porque as largadas vão ser espaçadas, conforme eu falei com vocês. Então a gente não vai ter aquela aglomeração de largar todo mundo junto ali no pórtico. Isso aí já vai ser os primeiros protocolos. A gente, conforme tinha já deixado claro, a gente não tem ponto de hidratação durante o percurso. Então a gente só tem uma hidratação no topo. A gente vai ter hidratação no topo com água, com isotônico, com Coca-Cola, com frutas no topo, e o atleta vai ter que levar o seu próprio equipamento de hidratação. Então, também para evitar a manipulação de copos, isso tudo. Então, cada um vai levar o seu e vai utilizar do material que a gente tem lá. Lembrando também que eu acho que é legal reforçar o aviso, todo mundo, então, vai ser obrigatório ter o seu sistema de hidratação. E uma coisa que a gente não tinha colocado, mas a gente já tornou obrigatória, todo atleta vai ter que ter ou corta-vento ou anorak. E vai ser checado 2 vezes durante o evento. Então, todos os atletas já se preparem para carregar contigo, ou no cinto, ou no bolso da bermuda, ou dentro de um bolso de um casaco, ou na mochila, ou vestido, né? Corta-vento ou anorak. Até porque a gente vai estar chegando no topo com 1.000 metros de altitude e a montanha é num vale, então corre bastante vento. A gente está passando uma temporada bem fria aqui no Rio, e o sul do Rio de Janeiro é mais frio ainda, então é obrigatório todos os atletas estarem com esse corta-vento ou anorak. Perfeito, Marcelo. E depois na chegada também, só para finalizar, que na chegada também vai ter o distanciamento, as premiações vão ser de formas mais rápidas e separadas, não vai ser aquele cerimônia de premiação todo mundo junto, conforme a gente sempre via nas provas. E o ponto da máscara, Marcelino, só para fechar aí o tema do protocolo Covid? Certo, a máscara ela é de uso obrigatório, porque a gente aqui no Brasil ainda está com o uso obrigatório de máscara aí na maioria dos municípios, quiçá todo o território nacional. Então é obrigatório o atleta estar de máscara na arena da prova. Depois que der a largada, como vai estar de forma isolada, cada um que quiser pode retirar a máscara, não tem problema nenhum. Quem quiser também pode correr de máscara sem problema. Exatamente. Marcelino, obrigado aí por essa explicação. Eu agora estou com muito interesse de bater um papo com o Manuel Lago. Eu ia convidar o Manuel Lago para entrar aqui na sala para a gente bater um papo sobre a componente um pouco mais competitiva
digamos assim, da prova, porque esse realmente é uma prova inovadora e o atleta vai ser sujeito aqui a pensar qual é a abordagem estratégica que terá uma subida com 10 km e 1.000 metros, com o abastecimento pelo meio que a gente acabou de anunciar aqui na live, e a gente depois vai passar isso nos outros canais de comunicação, de 30 minutos, pode estar frio lá em cima e depois ter que fazer uma descida de 10 km, 1.070 metros, que é bastante técnica e tem aquele tipo de valeta, que às vezes até as próprias motos deixam aquilo no caminho e isso atrapalha pra caramba na descida. Manuel Lago, antes de mais, um prazer muito grande, seja bem-vindo aqui à nossa live da 100 TV. Manuel Lago, e a gente tem gente pelo mundo assistindo. Manuel Lago é um atleta referência de trail no Brasil, treinador conhecidíssimo, uma figura muito conhecida do trail no Brasil e uma pessoa com conhecimento técnico bastante elevado e que também participou aí na nossa prova inovadora do Artificial Race. E você, eu imagino, tem um olhar estratégico, assim, com toda a sua experiência, com todos os atletas. Você tem atletas que vão estar participando aqui no Rio Special Stage, Manuel. Como é que você acha que um atleta deve encarar esse desafio que é tão diferente de tudo que a gente viu por aí até agora? Boa noite, João. Boa noite, pessoal que está na live aí escutando a gente aí da 100. O atleta tem que entender o que ele quer. Primeiro, né? Ele quer ganhar a subida, ele quer ganhar a descida, ele quer tentar o geral, e aí vai depender um pouco de uma estratégia, não 100%, vai ter que ficar ali no 98%, 99%, porque, sinceramente, o campeão geral ele vai ter que ter ganho pelo menos a subida ou a descida. O campeão geral não vai conseguir ser campeão geral se não ganhar uma das duas etapas, ou a subida ou a descida. Então, como é uma prova de 10 quilômetros, eu acho que a estratégia é coração na boca o tempo todo e quem sustentar o sofrimento mais tempo na subida vai ser o King of the Mountain, vai ser o rei da subida. Ô Manuel, aqui depois daqui a pouquinho vou pedir para o Marcelino dar só uma pincelada, assim, mais ou menos uma explicação no percurso, mas ele tem os primeiros 2 quilômetros é mais um plano de estradão e depois é que entra mesmo em trilha e é 8 quilômetros e pouco. Tem uma inclinação bastante acentuada. Essa questão do abastecimento lá em cima, para quem enfrenta essa subida, tanto para os atletas que vão tentar fazer pódio ou ganhar, como para os outros atletas, como você vê essa gestão de 30 minutos lá em cima, especialmente se tiver um pouco de frio, para o atleta encarar uma descida que, em teoria, deverá ser uma descida rápida e extremamente técnica? Vai ser importante que ele, assim que ele chegue da subida, que ele tome os seus 2, 3 minutos para respirar e logo em seguida já faça, né, parte da sua hidratação e até mesmo coma alguma coisa, consiga comer algum tipo de carboidrato, preferencialmente. Mas acredito que nessa prova, pelo que eu estudei dos atletas todos, são atletas muito bem condicionados, que se fizerem uma subida de até 1 hora, não vai haver um desgaste nutricional tão grande que coloque em risco o desempenho na descida, porque a descida vai ser muito rápida. Por mais técnica que seja o início da descida, eu acho que o campeão da descida vai descer em torno de 35, 34 minutos. Isso aí, a parte nutricional não vai afetar tanto isso. O Manuel Lago, aqui na prova do Douro, em Portugal, de formato similar, na subida, e nós tivemos, foram 25 atletas de ponta de trail e de corrida de montanha, não é? Que aqui na Europa tem essa diferenciação. Na Europa e em outros lugares no mundo, não é? Inclusivamente, agora o Campeonato do Mundo lá na Tailândia mistura o trail running com a corrida de montanha e nós tínhamos os dois tipos de atletas. Tendencialmente, os atletas de corrida de montanha são muito fortes na subida, não é? Porque a corrida de montanha é só subida. E a gente estava na dúvida como é que seria essa questão, que tempos é que poderiam fazer. Bem,
A prova aqui não tinha tanto percentual de trilha. E eles já terminaram ali dos 52 para 54 minutos a subida. E depois a descida, o atleta vencedor, que foi Miguel Arsênio, masculino, fez em 32 minutos a descida aqui. Aí é um pouco mais técnico. Então eu estou também imaginando, vamos ver, não é só no dia que a gente sabe como é que as coisas saem. Mas que talvez por aí, pelos tempos que você falou, seja possível na descida. O que foi interessante na experiência aqui do Douro é que muitos atletas já acabaram dando tudo por tudo na subida e na descida, e conforme foram fazendo a prova, foram ignorando alguma da estratégia que tinham imaginado, exatamente pelo que você disse. O atleta, por exemplo, vencedor, isso falando dos atletas que vão tentar fazer pódio ou vencer, ou ganha de subida ou ganha de descida, não tem muito outro. Só se as margens fossem mínimas, mas vai ter sempre alguma margem diferencial. Então, a princípio, o atleta que irá vencer a geral ou ganhar a subida ou a descida ou até as duas coisas. Você, Manuel Lago, você acha que, por exemplo, e isso despertou curiosidade aqui no Douro, o atleta que vai para a descida vai dizer assim, pô, eu quero ganhar a descida, mas ele tem uma subida muito forte para fazer. Você acha que esse atleta vai se poupar um pouco na subida ou depois chega na hora e começa correndo atrás? Então, eu acho que o atleta que vai mirar ganhar a descida, com certeza ele vai se poupar na subida. Não tenho a menor sombra de dúvidas em relação a isso. Então e aí, a grande questão, João, é que quando você analisa o mapa, né, altimétrico, você vê que os 6 primeiros quilômetros é onde tem o maior ganho de desnível. Certo. E os 4 seguintes, a inclinação média diminui. Então, em termos de estratégia para o atleta que sabe usar o bastão, e se o terreno for favorável ao bastão, ao trekking pole, isso pode ser um diferencial para a subida. Olha aí a dica do Manuel Lago, para quem sabe usar bem bastão e está acostumado e se entender que o terreno tem propicia a utilização do tracking pole, como falou Manuel Lago, pode ser aí uma estratégia que alguns atletas podem utilizar. Manuel Lago, a gente vai voltar já aqui ao bate-papo, eu vou aproveitar para pedir ao Marcelino para explicar aqui então o percurso, já que a gente está falando sobre isso, antes de conversar aí com o Renato, mas a gente já volta aqui rapidinho. Marcelino, eu ia pedir aqui se desse para colocar de novo o Marcelino na sala. Eu ia pedir então para o Marcelino se ele podia fazer uma descrição do percurso e aproveitando, já que estamos falando sobre pódio e os atletas podem vencer tanto a geral, subida e descida, a questão da premiação, se você podia explicar aí como será essa grande premiação que a gente está fazendo no Rio Special Stage. Certamente, estamos fazendo aí bastante coisa, né, diferente. Vamos lá, primeiro eu vou falar sobre o percurso. O percurso são 10 km, como eu já tinha falado, mas quando a gente fala somente quilometragem, a gente não diz muita coisa, né? Então, quilometragem e altimetria todo mundo já sabe. Agora vamos lá como que é a descrição do percurso. A gente pode dividir o percurso aí em 4 etapas diferentes. A subida de 10 km, digamos assim, em 4 trechos diferentes. O primeiro trecho, os 2 primeiros quilômetros, são o trecho mais rápido. É estrada de terra, então bem aberto e com a inclinação menor. O percurso todo é subindo, não tem jeito, mas tem umas leves descidas, assim, o percurso, dados oficiais do percurso, 1.083 metros de subida e 132 metros de descida, tem umas leves descidinhas. Mas os 2 primeiros quilômetros, estrada de chão e aberto, então dá para o pessoal já sair acelerado e também a galera que deu o final da descida também vai ser porradaria. Segundo trecho, do quilômetro 2 ao quilômetro 7, são um trecho de 5 quilômetros. É o trecho mais inclinado da prova
Então, do quilômetro 2 ao quilômetro 10 já é só trilha. Então, 2 primeiros quilômetros estrada de chão, do 2 ao 10 tudo trilha. Então, essa segunda parte, do quilômetro 2 ao quilômetro 7, esse trecho de 5 quilômetros, são mais inclinados. Então, tem muita vala no percurso. Provavelmente tem vários trechos de lama. Apesar que a gente está aqui com, por enquanto, tem um longo período sem chover, mas assim, se der qualquer chuva, acumula bastante lama. E tem muita vala no percurso. O percurso ali tem predominância de tipo trilha de pasto. Então, trilha com céu aberto, gramado, só que com muita vala embaixo. Do quilômetro 7 ao quilômetro 8 é o trecho mais fácil na parte de altimetria, que é o trecho plano que tem umas leves descidinhas, do quilômetro 7 ao quilômetro 8. E depois do quilômetro 8 ao 10, novamente uma nova subida, não tão inclinada quanto a do quilômetro 5, 2 para o 7. Mas a trilha continua sendo técnica. Então, o começo de 2 primeiros quilômetros bem rápido, 2 ao 7 bem inclinado, do 7 ao 8 aquele plano, com umas leves descidinhas, e do 8 ao 10 a última subida para a chegada. Essa aí é a divisão do percurso. E, Marcelino, e sobre a questão então da premiação? Para quem está pensando, essa prova, claro, é uma prova que tem uma experiência totalmente diferente para toda a gente, mas para quem está pensando fazer pódio ou vencer, ou a subida ou a descida ou geral, qual é essa premiação? Explica aí em detalhe. Vamos lá. Lembrando-se que um dos propósitos da 100 é sempre dar bastante coisa de volta ao atleta. Então a gente pensa sempre nos atletas, isso em todos os atletas. Então a gente quer ter uma premiação de qualidade para todos os atletas. Então, assim, todos os atletas concluintes vão ter uma medalha de finish que está bem bacana. Então isso aí para todos os atletas. Eu vou pegar um pouquinho de trás para frente, né? Então, para quem não vem buscando um pódio geral, tal, a gente tem aí uma premiação com categorias, dividido por idade, e a gente vai ter não medalha, mas sim um troféu para o primeiro lugar de cada categoria. Então, quem está buscando aí categoria pode tentar garantir um troféu aí bem bacana. E a gente tem a divisão da subida e da descida. A subida e a descida tem premiações, no geral, separadas. Então, é premiação com troféu, um troféu diferenciado para a subida de King of the Hill e um troféu diferenciado para a descida de Mountain Goat. Além disso, tem a premiação em dinheiro. A gente vai distribuir R$14 mil em dinheiro. De qual forma? R$7.000 na subida e R$7.000 na descida. R$3.500 para homem, R$3.500 para mulher. Então, R$3.500, 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 R$3.500. R$14 mil. R$2.000 para o primeiro lugar, R$1.000 para o segundo, R$500 para o terceiro. Então, aí o atleta que ganhar a subida e a descida pode levar R$4.000 para casa em dinheiro. Além disso, a gente vai ter a somatória de tempo. Aquela premiação que eu falei das categorias é na somatória de tempo. Mas também a gente tem a premiação geral do somatório. E essa premiação vai ser com prêmios do World Series, Circuito Mundial da 100. O primeiro lugar vai levar a inscrição para o World Series Dolomitas, na Itália, do ano que vem, 2022. Inscrição, passagem aérea, hospedagem, alimentação e ainda um cheque de 100 pounds, 100 libras, R$700 mais ou menos. Então, ela vai para a Itália com tudo pago. Primeiro lugar. Segundo lugar, vai ganhar a inscrição para o World Series no Brasil 2022 e mais o equipamento completo da 100, de camiseta, short, boné. E o terceiro lugar, inscrição para o World Series da 100 no Brasil 2022. Lembrando que para todos os ganhadores, primeiro, segundo e terceiro, que vão ganhar a inscrição para o World Series da 100, pode ser para qualquer distância do World Series. O atleta escolhe qual distância quer correr e vai com tudo pago para o primeiro, ou sem pagar a inscrição para o segundo aí com o equipamento, ou o terceiro sem pagar a inscrição. Então, caramba, tem bastante prêmio. Quem levar aí, vai poder levar, digamos que o cara ganhe, ou a mulher ganhe, subida, descida e geral. O cara vai levar, ou a mulher, R$4.000,
vai com a Itália com tudo pago, vai sair com 3 troféus na prova, diferente, um diferente do outro, mais medalha, vai sair com a bolsa cheia, aí, e o bolso cheio. Ô Marcelino, dá aí só um spoiler, que atletas que a gente vai ter aí na prova. Só alguns nomes antes da gente conversar aí com o Renato. Pode falar? Pode, a gente já Pô, tem galera, alguns anunciados, vamos lá. para quem quiser dar uma checada aí nas redes da 100, a gente tem anunciado aí alguns atletas. Só que assim, eu vou falar aqui alguns atletas fortes que tem. Acho que o Renato é um deles, vai entrar aí Renato Campos. O Rogério Silvestrin também está na prova, um bom atleta aí. O Márcio Souza, Marcinho aí, ó, grande figura, Marcinho, vai para a prova. O Leonardo Torres, o Gleison Marque do Rio de Janeiro. A gente tem a presença também de vários atletas de fora do Rio. O Cleverson, aí, conhecido como Fantasma, está na prova. César Piscinin e mais um monte de nome aí. Falando de mulheres, a gente vai ter a presença da Letícia Saltori, a gente tem a Núbia Oliveira, a gente tem a Ana Paula Silveira, ó, e tem mais tá forte. peca de mulher forte aí, que os homens que se cuidem, que a mulher vai chegar na frente dos homens. Obrigado, Marcelino. Eu ia agora pedir então para convidar aqui o Renato Campos para a sala, depois a gente já ter falado de percurso, premiação, essas estratégias aí também partilhadas com o Manuel Lago, para a gente bater aqui um papo com ele sobre o ponto de vista do atleta que está se preparando aí para esse mega desafio. Aí uma boa noite, Renato, seja bem-vindo aqui ao 100 TV, nesse episódio que a gente está falando sobre esse evento totalmente inovador. Como é que você está aí? Tô bem, João, graças a Deus, cara, não tenho do que reclamar não, e parabéns aí pela iniciativa, adorei o formato da prova. Muito obrigado, Renato. A gente, assim, todas as provas da 100, a gente tem tentado introduzir o elemento estratégia, porque o elemento estratégia faz as pessoas sonharem um pouco e estarem dentro da prova, a experiência do atleta, não é? Pensando na estratégia, como a subida, como é que eu vou gerir, como é que eu faço o abastecimento e depois a gestão da descida. Mas ao mesmo tempo, para quem está vendo em casa, que esse é o grande elemento inovador que a gente quer trazer, não só o formato das provas, é que a gente agora vai ter a câmera em cima de todo mundo que está lá, não é? A gente vai ter vários pontos fazendo transmissão ao vivo. A gente vai ter cronometragem com pontos intermédios, a passagem dos atletas, quase que se a gente estivesse vendo o Tour de France, mas no trail, não é? Então essa é a grande ambição. Ô Renato, quando você vê e antes de falar sobre outros detalhes, quando você vê esse tipo de premiação, como você acha que isso pode afetar o pensamento de um atleta que está encarando um desafio desses? Olha, sinceramente, eu esperava ver, eu não vi ainda a lista completa de atletas, mas eu espero que muitos atletas do Brasil inteiro compareçam a essa prova, inclusive atletas de corrida de rua, porque o que a gente já escuta há anos é muito atleta reclamando que não tem incentivo, que a premiação é injusta, as inscrições são muito caras, e a resposta está aí. Essa prova está oferecendo uma baita de uma premiação. Então, o que eu quero dizer é que eu espero ver muitos atletas indo lá preparados e fazendo força. E você acha que quando chega lá na hora e está chegando a hora da largada, quando comecem, porque esse é um dos grandes temas a nível mundial, a gente, como está introduzindo premiações altas, a gente tem tentado estudar o efeito disso sobre a mentalidade do atleta, não é? Que entra nas nossas competições. Como você acha, na hora da largada, que isso pode afetar? Será que ele vai dar mais um pouquinho ou será que vai fazer besteira? Claro que vai dar mais um pouquinho. Se não for por ele, vai ser por mim, porque eu vou estar lá dando mais um pouquinho. É isso mesmo, excelente resposta, Renato. E outra coisa, como é que você vê essa questão de... Claro, você tem a sua estratégia e a gente não quer entrar nesse mérito, mas de uma forma a não ser que você queira, eu adorava que você partilhasse aí a estratégia assim, do teu ponto de vista. Mas sobre o abastecimento, a gente acabou de comentar, que é uma coisa que a gente estava acertando ainda com a prefeitura e o parque lá na Serra da Bocaina, esses 30 minutos de paragem, sabendo que pode estar frio lá em cima.
como é que você pensa sobre esse abastecimento para que você esteja na melhor condição de fazer a descida? Cara, eu já fiz percursos e treinos muito parecidos com esse perfil de prova, inclusive incluindo um tempo de 30 minutos num lugar frio, né? De 2 meses para cá. Eu já fiz o Açu, por exemplo, umas 2 ou 3 vezes nesses últimos 2 meses. E estava frio. Então, eu subi para tentar, inclusive, bater o recorde do Chico Santos lá. E aí esperei a galera no abrigo durante, talvez, 10, 15, até 20 minutos. É complicado, mas assim, tá dentro do que eu tô acostumado. Tendo um corta-vento, algum lugar para se abrigar, não vai ter problema. Quanto à nutrição, também acho que é tudo muito curto. Que a subida dure 50 minutos e a gente fique lá 15 minutos, eu estou preparado para descer como se tivesse zerado. E outra coisa, Renato, como as partidas são separadas, o atleta tem que se focar mais no seu próprio desempenho, não é? Entender onde é que ele está voando próximo do limite e fazer essa gestão de esforço, tanto na subida como na descida. E agora, assim, em traços mais gerais, e a gente tem aqui o exemplo da prova que a gente fez em Portugal, eu estava falando há pouco, e as variações de tempo vão de mais ou menos nos primeiros 10 classificados, eu penso que 5, 6 minutos, eu acho que eu não estou muito distante. Se for um pouco mais, não é muito mais do que isso. Então a gente está falando de variações muito pequenas. Mas alguns atletas comentaram que se entusiasmaram um pouco na subida e depois a descida, quando começou chegando na metade, começou sentindo o peso, porque é feito em intensidade, não é? Não é uma prova de endurance. Começaram sentindo mais a dificuldade, porque já tinham tido que subir aquilo tudo, a descida já ia na metade. Você acha que o atleta que está pensando, por exemplo, só na descida, eu não sei exatamente o que você está pensando para você, mas de uma forma geral, você acha que o atleta corre o risco de se entusiasmar na subida e depois não sair direito? Porque essas coisas acontecem às vezes, a gente dá a largada e tem que ter muita cabeça, não é? Você acha que uma prova desse formato testa um pouco a gestão emocional do atleta? Claro, com certeza. E aí vai depender da preparação de cada um. Eu estou bastante acostumado, estou bem específico para esse tipo de prova e de subida. Então, pessoalmente, eu posso dizer que não há força que eu faça nessa subida que 30 minutos lá em cima não me recuperem totalmente para fazer uma descida em alto nível. Porém, se o atleta não tiver treinado para esse tipo de prova especificamente, é para tomarem cuidado. Se você fazer uma descida forte após ter cansado os músculos da perna, pode ser até arriscado. Então, acho que a galera pode se emocionar e pode ter consequências não desejáveis. Mas, para mim, eu não me preocupo com isso. E, Renato, outra coisa, como isso é o efeito novidade, eu não tenho certeza se os atletas vão entender mesmo bem que está tudo... Aliás, em algumas passagens onde a gente tem câmera, que está tudo sendo transmitido para casa e que as pessoas estão vendo os pontos intermédios. Não tem aquela coisa de ficar esperando e ver o que está acontecendo. A gente vai ter informação a toda hora sobre todos os atletas. Inclusive, a gente vai estar comentando, eu vou estar aí presencialmente no evento, eu vou estar comentando, vou estar com o Valmir da Trail Running Magazine, ele vai ser o nosso comentador oficial, a gente vai ter lá o locutor também na prova, então a gente vai estar narrando todo esse evento. Será que isso tem algum efeito em alguns atletas? Saber que isso está sendo transmitido para todo mundo ver? Cara, com certeza, né? Eu posso falar por mim, novamente, né? Vou ter que puxar para o meu lado, porque cada um reage de uma forma diferente. Mas saber que a minha avó, que inclusive deve estar assistindo isso ao vivo agora, meus pais vão estar presentes, saber que meus amigos vão estar assistindo e acompanhando, me dá uma satisfação muito grande, né? Como se eles estivessem correndo ali comigo um pouco. Muito bom isso. Isso é ótimo ouvir, porque a gente está... É a verdade, Renato, esse é o grande... Para além de tudo, esse é o grande investimento que a gente está fazendo a todo o nível dos nossos recursos
porque é um problema muito difícil resolver, poder fazer transmissão em montanha em lugares como esse, porque você tem duas hipóteses. Ou você traça o percurso mais simples, que tem a melhor forma de acesso à internet, etc., todo mundo muito confortável, ou então você que tem que colocar uns burros carregando carga lá para cima, um helicóptero, seja onde for no mundo. E isso é muito complexo, conseguir pegar sinal de internet, fazer transmissão, garantir que tem um bom upload e tal. Tem uma logística, é como duas provas ou mais. A parte do streaming acho que dá mais trabalho do que a organização toda da prova. Então isso para nós, ouvir isso que você está dizendo, acho dá também uma outra perspectiva. Não é só para quem está em casa vendo, para o atleta também dá a satisfação de saber que as pessoas estão vendo em casa. Não, e João, mais que isso, né, cara, se a gente estiver pensando, eu fiz uma resposta um pouco egoísta aqui, mas se a gente estiver pensando no esporte como um todo, é o caminho que a gente tem que seguir, né? A gente está assistindo agora animadão às Olimpíadas, né? Se um dia a gente sonha, por exemplo, uma prova dessa de trail nas Olimpíadas, não custa sonhar, alguém vai ter que fazer esse primeiro move, né? E dar essa exposição para os atletas do esporte, isso trazer mais visibilidade, trazer mais patrocínio, engajamento e etc. E o esporte crescendo como um todo. Então, parabéns aí, isso vai ser transformacional. Ô Renato, eu vou pedir se você espera só mais uns minutos, eu vou voltar para uma última pergunta a você, mas antes disso eu vou convidar o Manuel Lago para entrar aqui novamente, que eu tenho aqui uma pergunta específica para ele, com toda a experiência que o Manuel Lago tem aí do mundo do trail, e especificamente aí sobre, a gente tá vendo aí o Marcelino, vamos ver, eu acho que o Marcelino pediu para entrar, quer falar alguma coisa, Marcelino? Não, vamos ver se entra aí o Manuel Lago. Mas eu ia dizer, a minha pergunta para o Manuel Lago, que tem a ver precisamente com essa questão do streaming, como isso é um elemento inovador, com toda a sua experiência, Manuel, você acha que isso pode afetar a performance de alguns atletas especificamente, saber que quem está em casa dessa vez vai estar vendo tudo, inclusivamente os tempos intermédios e tudo, nas passagens na subida e na descida, isso pode ter alguma influência na performance do atleta? João, eu acho que não vai influenciar em nada, tá? Nem positivamente, nem negativamente na performance do atleta. Eu acho que a gente tem situações passadas de atletas que postam nas redes sociais aqueles treinos que correu 10 quilômetros a 3 por mil, a 3 minutos e 10, que fez uma prova trail em pouquíssimos minutos, e aí se no dia, né, ele não for bem, aí ele vai cada vez se afundar mais, né? Que é o que eu chamo do fenômeno da areia movediça, né? Quando você está mal, você tem que parar e respirar, porque quanto mais você mexe na areia movediça, mais você afunda. Certo. Então, eu acho que atletas que estão focados na prova, eles não vão estar preocupados se estão sendo transmitidos ou não. Eu vou adorar, você vai adorar, o público em geral vai adorar, vai ser tipo uma euforia muito grande, adrenalina para nós telespectadores. Eu acho que isso é um marco para marcas brasileiras investirem mais no esporte, nos atletas de trail, e com isso elevar mais ainda o nível dos atletas daqui do Brasil para a gente fazer um pouco mais de frente lá fora, né? Inclusive lá no Campeonato Mundial da 100 ano que vem na Itália. Ô Manuel, e aproveitando essa pergunta, e a questão da premiação? Quando a gente começa colocando premiação em dinheiro, premiação de participação numa prova final nas Dolomitas, esse ponto pode ter alguma influência na performance? Essas perguntas eu estou colocando porque são muito debatidas há vários anos, todo mundo queria, e a gente está fazendo um trabalho de investimento para trazer isso agora, não é? Isso para já não tem retorno, a gente acredita que isso no futuro terá retorno para nós e para a comunidade toda, não é? Para os atletas, para os patrocinadores, para cidades como a Paraty, por exemplo, que estão junto com a gente, apoiando para a gente conseguir colocar lá o evento. Mas
eu sou muito interessado na componente competitiva e técnica, e sempre que tenho a oportunidade de falar com pessoas experientes, tentar entender, pelo menos para já, enquanto a gente não tem mais dados, não é? Porque a gente vai começar a ter dados a partir de agora e opiniões sobre os atletas participando. Mas, em teoria, agora empiricamente, você acha que isso pode afetar decisões do atleta durante o percurso, durante a prova? João, sinceramente, eu acho que a premiação, primeiro que quando a gente monta um treinamento, né, a famosa periodização do treino, a gente tem um alvo muito claro. Então a gente vai para a prova em que a premiação é melhor. Aham. O atleta de elite, ele visa a prova que vai premiar ele da melhor forma possível. Certo. Então, eu acho que esse start list fenomenal que o Special Stage reuniu, a premiação vai fazer com que os tempos sejam de outro planeta. Eu acho que vai todo mundo melhorar suas marcas. Eu acho que acredito que, obviamente, que isso implica em alguns quebrarem, né? Porque nem todo mundo chega, né? Todo mundo tenta, uns batem recorde e outros quebram. Certo. Ô Manuel, último ponto só. Eu fiz algumas perguntas para você, mas você pode ter alguma coisa em mente sobre a prova que eu não tenha perguntado. Existe alguma coisa em particular sobre esse formato que você acha interessante comentar? Alguma outra coisa que eu não tenha perguntado? Eu acho que vai ficar melhor quando a pandemia for embora e a gente fizer a subida largando todo mundo junto. Eu acho que aí vai ser assim a cereja do bolo, né? A gente entende a pandemia, entende a largada escalonada, mas se você pegar 30 atletas se dando cotovelada na largada para pegar a melhor posição, para sair na frente, eu acho que isso é o que o público quer ver, né? Ele quer ver ali formar aquela linha de atletas, um atrás do outro, um querendo dar o bote, ultrapassar o atleta da frente, né, até o último ponto, né, que é o que a gente vê nessas provas na Europa, nessas provas nas montanhas americanas também, né, dos atletas tirando o outro, um passando e torna a passar, e é ultrapassado, torna a passar, vai ser só isso quando a pandemia for embora, mas eu acho que o formato está excepcional e para vocês que gostam de pão, de pimenta, o nome que vocês quiserem dar para encerrar aqui, João, o Renato Campos, né, é meu atleta, ele é um cavalo puro sangue, com respeito a todos os outros atletas, corram atrás dele. Manuel Lago, muito obrigado pela sua participação, excelentes comentários, e ainda deixou umas dicas para quem quiser pegar. Então, agora fica ao encargo de cada um ouvir aí as dicas do Manuel Lago. Manuel Lago, até breve, obrigado. E eu ia pedir agora novamente se a gente podia ter aqui o Renato, depois desse endorsement aqui do Manuel Lago. Ô Renato, cavalo puro sangue, hein? Pessoal, só não vai ter cotovelada porque é largada individual. Sobre esse tema, e agora depois do Manuel Lago ter falado essas palavras fortes aí, a gente saber o alinhamento de atletas, o Marcelino falou alguns, mas tem outros. Inclusive, alguns que a gente ainda não anunciou, a gente está fazendo isso por esses dias. E você vê uma grande diferença sobre contrarrelógio e se for no futuro, depois da pandemia passar, se Deus quiser que seja o mais rápido possível, que haja uma grande diferença na forma de encarar esse evento, a forma no dia 14 de agosto de 2021, ou vamos dizer 2022 ou 2023, já com todo mundo largando ao mesmo tempo? Cara, duas opções, né? Eu vou adorar correr com o Silvestrin e com o Cleverson, por exemplo, que são atletas que eu nunca conheci e nunca tive o prazer de correr, e sei que correm em altíssimo nível. O Pedro Esteves também, está todo mundo falando que ele está subindo pra caramba, que eu tenho que correr com ele. Seria muito bom se a gente pudesse subir todo mundo junto, para que caso eles possam me superar, eu consiga manter o máximo possível com eles e isso me puxar para eu ser melhor. No caso de eu estar mais bem preparado
que eles, que não deixa de ser uma possibilidade, aí para mim não faz diferença nenhuma. Eu tenho corrido muito sozinho, então eu vou fazer o meu melhor e eu espero que seja suficiente para bater o tempo de todos os outros atletas. Mas se eu não for o primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, seria ótimo poder ver esses caras na prova para poder me basear para ver, olha, a que distância eu sou deles, o que está funcionando. Ô, Renato, e agora uma outra questão. Você acha que esses tempos que o Manuel Lago falou está mais ou menos dentro do que você acha que é possível fazer nesse percurso? Acho sim, mas assim, depende muito do terreno, cara. Eu vou ter que analisar no dia, né? Então, dependendo do que acontece, por exemplo, eu sou o recordista da Pedra da Gávea, 3 quilômetros com 800. Quanto dá para fazer isso? Ninguém saberia um tempo correto se eu não tivesse a informação que tem uma escalada no meio do caminho. Isso muda completamente tudo. Então, você falou das valetas aí, se estiver chovendo. Então, tem uma série de variáveis relativas ao terreno que podem alterar, mas acredito que não fuja tanto do que ele falou, não. Porque principalmente na descida, essas valetas, aquilo quem vai descendo muito rápido, aquilo tem que tentar apontar mais ou menos e escolhendo, porque elas são várias, não é? Então a pessoa vai escolhendo ali na hora qual é a valeta que está entrando. Ô, Renato, só um comentário. Você falou, você é o recordista, 3 km, 800 metros, Pedra da Gávea, é isso? Qual o tempo que você tem lá? Só para o pessoal ter uma ideia. Para quem está escutando. O meu tempo nesse segmento são 35 minutos. Da pracinha, para quem conhece, né? Da pracinha ali, mais ou menos no nível do mar, até o platô da Pedra da Gávea, 35 e 22 na descida. Semana passada eu bati também o recorde do Pico do Papagaio, na Ilha Grande, né? Que são 4 quilômetros com 710, 740 mais ou menos. Eu fiz em menos de 41 e a descida em 30 e poucos. Então quem está assistindo, olha aí os números do Renato. O pessoal tem que ficar atento, que nem o Manuel Lago estava falando. A gente trouxe aqui o Renato também exatamente por essa razão e para tentar entender um pouco qual era a perspectiva do Renato sobre esse tipo de competição. Ô, Renato, a mesma pergunta, sim, eu ia falar, eu ia até perguntar se você tinha alguma, não esquece o que você vai dizer, se você tinha algum comentário sobre alguma coisa na prova, seja o que for, no escopo todo da prova, que eu não tenha perguntado a você. Então, é isso que eu ia perguntar, se você tinha alguma outra coisa que eu não tivesse comentado ainda. Eu acho que você podia me perguntar se eu tenho algum palpite em quem vai ganhar a subida, a descida ou os dois juntos. Se eu tenho que fazer um bolão. Eu acho que eu vou levar tudo. Escutem aí, o Renato falou que ele quer levar tudo, o pessoal vai ter que sofrer, ele tá batendo recorde atrás de recorde, quer ficar com a primeira marca aí do Rio Special Stage. Fala aí, Renato. E se eu levar o combinado, eu vou usar parte da minha premiação da subida e da descida para levar o Manuel Lago comigo para a Itália. Olha aí, Manuel Lago. É pena que ela já foi embora. Mas isso aqui ficou a promessa. Ó. Isso sim pode afetar a performance, Manuel Lago. Se você não estiver escutando, o objetivo aqui do Renato, poder levar você junto lá para a Itália. Ô, Renato, então, só para terminar, algum ponto, alguma coisa até que você queira aproveitar para perguntar para mim ou para o Marcelino, agora que a gente está aqui, ou alguma coisa que você tenha analisado sobre a prova, que você tenha achado interessante e que eu não tenha perguntado ou comentado, assim, alguma coisa em particular? Cara, assim, acho que uma pergunta que você poderia me fazer, eu falei que eu ia levar tudo, né? Mas isso é um sonho, né? A gente sabe que tem grandes atletas na prova, mas se eu tivesse que escolher, por exemplo, qual das duas provas eu tenho mais chance de ganhar, né? Essa é uma pergunta que eu me faço. Eu acho que isso também vale para todos os meus recordes dos picos aí que eu mencionei e dos outros que eu não mencionei. Eu acho que os meus recordes na subida são mais difíceis que na descida. Por quê? Porque na descida entra um elemento de risco, né? Os atletas podem ser igualmente habilidosos,
Mas, assim, um pode estar no dia mais disposto a arriscar, realmente, soltar o pé e por tudo ou nada. Então, fica um negócio até um tanto quanto perigoso. Então, isso vai ser algo que vai ser definido no dia, né? Quem é que está mais confiante para arriscar. Por isso mesmo eu perguntava lá no início, quando a gente estava falando sobre a gestão emocional, principalmente da subida, porque depois, e você vai estar 30 minutos lá em cima, você vai saber o seu tempo, vai ver o tempo que os outros estão fazendo, e quando for para a descida você já vai com informação, você não está descendo sem informação nenhuma, né? E isso pode afetar alguns atletas ou não, depende quão estoico ou não o atleta não é? Como ele vai depois encarar a descida e se vai aceitar mais risco ou não, porque tem sempre risco esse tipo de descida mais técnica. E eu volto a reforçar o mesmo ponto que o Marcelino falou sobre as valetas. Tem ali aquele ponto, é uma coisa curiosa ali e pode atrasar um pouco essa questão das valetas, esses tempos que a gente está falando. Principalmente isso. Agora, uma coisa eu posso garantir que eu já tive no percurso 2 vezes, em idas aqui de Portugal para o Brasil, não tem moleza nenhuma. Ele foi desenhado quase pelo próprio Maquiavelli. Isso aí é um percurso mesmo com toda a dificuldade que o pessoal pode esperar numa prova desse tipo. Renato, quero agradecer muito aí a tua participação. Não sei se você quiser deixar algum comentário final, mas agradeço muito mesmo. Estou muito entusiasmado, vou conhecer você lá pessoalmente. Eu estou voando aí quarta-feira, estou chegando lá em Paraty e estou altamente entusiasmado com poder fazer esse primeiro grande live streaming de um evento de trail no Brasil. Espero que esse teste, grandioso teste que a gente vai fazer da tecnologia com os parceiros aí que a gente, inclusivamente a equipe de live streaming está indo de Portugal, ok? Que é pessoal já com experiência. Então a gente tem pessoal no Brasil, tem empresas brasileiras e tem pessoal vindo aqui da Europa para o Brasil para fazer aí um grande trabalho, esperemos nós. Algum comentário final, Renato? João, vou puxar a sardinha um pouco para o lado de vocês, então, porque a primeira prova, a gente está retornando aí para o cenário de provas presenciais, uma organização que claramente está investindo no esporte, né? Então tem uma missão muito maior aqui por trás, então vamos dar o voto de confiança, vamos se engajar, vamos assistir, vamos torcer, e quem puder estar presente, então vai ser um prazer vê-los lá. Então, cara, desejo toda boa sorte aí para a 100 e para o apoio de todo mundo aí da cena do trail. Muito obrigado, Renato. Obrigado mesmo por essas palavras. A gente se vê aí, então, em Paraty na próxima semana. E continuação de boa preparação aí para você. Valeu. Valeu, obrigado. João. Obrigado. E agora ia pedir só aqui, então, a última entrada do Marcelino aqui na sala comigo, para a gente poder conversar sobre os últimos detalhes, questão de quem ainda quiser se inscrever na prova. E, Marcelino, o que eu esqueci aqui de perguntar, ou o que a gente ainda não tocou, que você acha que seja importante, você que está observando essa última parte aí? Falou sobre bastão, né? É importante salientar assim, que bacana a pessoa levar bastão para a subida, no entanto, quem levar bastão para a subida vai ter que levar o bastão de baixo para a descida. Não tem como deixar nada lá em cima, né? Então o atleta tem que ser autossuficiente no percurso, né? Então não tem como largar nada lá em cima. Tudo que largado lá em cima vai ser para o lixo ou para doação. Então, inclusive a gente está, já falando em doação, a gente está com uma campanha de doação com a Secretaria de Esporte de Paraty. Então a gente vai mandar o informativo para todos os atletas e todos os atletas estão convidados aí de bom grado a levar um tênis usado para doar para as comunidades carentes em Paraty. A gente sabe que em Paraty tem várias comunidades carentes, a gente está ajudando essas comunidades. Então, primeiramente com tênis, mas também pode ser qualquer tipo de roupa. Então, o atleta esse material vai ser entregue na entrega de kits. O atleta pode deixar lá com a gente vai ter um recipiente lá para guardar. Inclusive, a gente já foi divulgando e vários atletas já nos entregaram. A gente já está com uma caixa cheia aqui de coisa. Então, sobre essa questão do equipamento, como eu já tinha falado, é obrigatório o atleta levar o sistema de hidratação e o corta-vento ou anorak. E vai ser checado 2 vezes durante o evento.
A gente não vai falar ainda qual o ponto que vai ser a checagem, então os atletas fiquem cientes que vão ser checados 2 vezes durante o evento. E tudo que o atleta levar, ele vai ter que trazer de volta. Então, quem quiser aí carregar o bastão, que é um bom artifício para a subida, e também é um bom artifício para a descida também, mas muitos atletas só usam para subir, né? E vai ter que levar para baixo para descer. Ô Marcelino, sobre o ponto do... A gente estava falando aqui com o Renato sobre a questão do risco na descida, e quase antes mesmo da gente encerrar aqui a live, a gente falou sobre as valetas e tal. Quais os principais riscos aí da prova, principalmente no segmento de descida, que você identifica? E esse segmento que tem as valetas, para quem está escutando, é mais que um segmento? É um segmento extenso? É curto? Mais ou menos só para o pessoal ficar com uma ideia de como é que é. Na verdade, as valetas, eles são predominante desse percurso. A gente tirando os 2 primeiros quilômetros, que são aqueles de estrada de terra, então poderia chutar assim que de 8 quilômetros restantes, talvez uns 4 a 5 quilômetros tenham valetas. Então, vira e mexe tem muita valeta. Então, quase metade da prova, digamos assim, tem valetas. Então, porque são valetas fundas. São valetas aqui que o atleta olha, assim, se você tivesse aquele visual de estar olhando de drone, é um campo lisinho, de grama. Só que quando você olha de perto, são valetas fundas que chegam ali, tipo, do tornozelo até a metade da canela. Então, para o atleta ter um entorse ali de tornozelo, é fácil. A gente tem alguns trechos lá, porque assim, a predominância é de trechos abertos, num gramado. Mas a gente tem alguns trechos que a gente passa por dentro de áreas de matas. E dentro dessas áreas de mata junta muita lama e a gente tem uns trechos lá com bastante pedra solta. Também são trechos arriscados. Mas lembrando que a gente vai estar com uma equipe especializada de resgate no percurso. A gente vai ter vários staffs no percurso com rádio. Então, assim, se qualquer atleta tiver algum problema, a gente está pronto para atender os atletas. Marcelino, antes da gente se despedir, você quer deixar alguns agradecimentos aí à Prefeitura de Paraty, parceiros locais? E depois eu vou só fazer aqui um sumário de tudo que a gente falou hoje. E se você pudesse terminar também só dando uma indicação para quem quiser ainda se inscrever, como é que poderá fazer para se inscrever no Rio Special Stage. Certamente. Então, a gente não poderia deixar de agradecer justamente, sobretudo, a Prefeitura de Paraty, aí, pela Secretaria de Esportes, que nos abriu as portas, tanto desse evento quanto do próximo evento World Series, que a gente vai organizar também em Paraty. O World Series já é um evento bem maior, que também vai envolver outras prefeituras, então, mas a base do evento é em Paraty. E o ICMBio, né? Como eu disse antes, é bem difícil no Brasil eventos serem realizados dentro de Parque Nacional, só que a gente cumpriu todos os requisitos deles, então a gente conseguiu aprovar o evento dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, também pessoal super atencioso, isso aí é muito bom, a gente está deixando um legado aí para o Parque Nacional. E outra parceria que a gente tem bem legal foi a parceria do Hotel Vila do Porto, como eu já falei, né? Então também um agradecimento, o pessoal vai poder desfrutar aí de uma hospedagem de qualidade, de um café da manhã de qualidade e antecipado para os atletas. Isso aí é sempre legal falar. A gente vai estar com a cobertura também oficial de fotos com a Foco Radical, então vai ter fotógrafo aí espalhado aí pelo percurso, a galera que quiser comprar foto. A gente vai ter, além disso, a gente tem fotógrafos nossos, a gente vai ter equipe de filmagem no percurso, com drone, então vai ter bastante mídia. Acho que isso aí é bem bacana falar. Além das mídias ao vivo, a gente vai ter captação de mídias para depois da prova. E, como você falou, e para quem não se inscreveu, a inscrição está aberta ainda. O 100.run, entra no site, o atleta vai clicar lá, logo no começo do site, o site está disponível em 2 línguas, em inglês e português. Se por acaso você clicar e tiver em inglês, você clica lá no cantinho para trocar para PT, português. Já vai ver lá que tem todas as informações da prova.
clica em se inscrever, vai ser automaticamente lançado por Ticket Agora. Ticket Agora, sistema fácil, que quase todo mundo aqui no Brasil já fez alguma inscrição, e o pagamento pode ser parcelado em até 4 vezes. Marcelino, muito obrigado por esse sumário final. A gente tem uma grandiosa prova na próxima semana. A gente se vê aí na quarta-feira, que eu estou aterrando aí no Rio de Janeiro. E a gente se fala aí na próxima semana. Muito obrigado aí, Marcelino. Beleza. Valeu, vamos com tudo. Vamos com tudo. Falou. A todos os que assistiram esse episódio, um sumário final, Rio Special Stage, 14 de agosto. Quem ainda quiser fazer a inscrição, pode aceder então ao site 100.run. Como o Marcelino falou, a inscrição é feita no Ticket Agora, pode parcelar até 4 vezes. Subida de 10 km, 1.070 metros, abastecimento, seguido por uma descida de 10 km com 1.070 metros, premiação na subida e na descida, premiação geral, fotografia, vídeo, live streaming e essas grandes premiações, participação no circuito mundial Special Stage Series e principalmente eu volto a reforçar a questão de a gente estar tentando nesse momento que o mundo está começando a reabrir, aproveitar para fazer o máximo de avanço nível tecnológico e formato competitivo das provas, para que quando o mundo comece a reabrir mais de uma forma mais livre e que os atletas possam correr mais conjuntamente, como já começa a acontecer em alguns países, ainda não é o caso do Brasil e de vários países ao redor do mundo, a gente já tem essas tecnologias e esses serviços bem avançados para que a gente possa ajudar aí ao crescimento do esporte e, volto a repetir, ajudar também a profissionalização do esporte que a gente vê aqui na 100, que é o próximo grande passo. A quem vai estar no Rio Special Stage, terei todo o prazer de conhecer vocês lá, de poder estar narrando essa grande competição com todos vocês atletas que vão estar lá subindo e descendo lá a montanha em Paraty. E para todos aqueles que vão seguir em casa, podem dar uma seguida lá na nossa página 100, no Instagram, no Facebook. No YouTube a gente tem o canal da 100, com vídeos gerais das provas que a gente tem organizado a nível internacional. Tem também o canal da 100 TV, onde hoje, infelizmente, a gente teve um problema técnico e a transmissão saiu só a live pelo Facebook, mas nós vamos depois subir essa live no YouTube para que ela fique disponível também para quem quiser rever. E no Instagram e no Facebook e por e-mail aos atletas nós vamos ainda lançar algumas atualizações até ao dia da prova, como a questão, por exemplo, das largadas. Existe uma última situação que a gente está verificando, que é o número limite de atletas que podem participar, por causa da questão do protocolo Covid, que a gente vai comunicar nos próximos dias. E para quem ficar assistindo em casa, eu espero que a gente consiga fazer algo que seja do agrado de todos e que melhore a experiência para todos os amantes do esporte, para quem pratica, mas para todos aqueles que gostam de acompanhar os seus atletas por serem amigos, familiares, mas também os que gostam de acompanhar esporte competitivo, um novo esporte que cada vez cresce mais. Para mim o trail ainda é um esporte novo, mas nesse momento ele está dando uma grande virada e essa simbiose do ser humano e da montanha é uma coisa maravilhosa que merece ser televisionada e levar essas experiências maravilhosas e o esforço desses grandes atletas para vocês que nos acompanham em casa. Então a gente se vê aí durante a live na próxima semana. A gente vai postar todos os links, mas garanto a vocês que vai ser muito fácil, inclusivamente se entrarem no site da 100 tem um botão direto para o live stream, mas tudo será disponibilizado também nas redes sociais para que você aí em casa possa acompanhar essa grande competição. Obrigado a todos por terem assistido e a gente se vê então aí no dia 14 de agosto, já em Paraty, no Rio de Janeiro, Brasil.